A todos que nos escutam nessa hora. Nós gostamos muito porque precisamos demais de refletir sobre o Evangelho de Jesus, sobre as palavras que ele nos deixou, palavras que muitas vezes eram convertidas em parábolas para que nós entendêssemos melhor. Segundo ele explica no Evangelho, a parábola nasce na obra dele porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam e sejam por mim curados. Então, e ele diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Isso no fim da parábola do semeador, quando os discípulos perguntam-no por que ele lhes falava por parábola. Justamente como ele disse, porque vendo não veis, e ouvindo não ouvis. Então, nesse momento, Jesus explica aos discípulos a parábola do semeador. E hoje nós queremos comentar sobre a parábola do joio e do trigo e tirar dela lições que nos facultem uma mudança, uma reflexão sobre o nosso comportamento, especialmente na convivência mais íntima com os nossos familiares, o grupo de trabalho a que pertencemos. E ele conta a parábola do joio e do trigo para comparar também o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos. Esse é o nosso tema. Até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa foi a recomendação do Senhor das Terras aos seus servos quando essa comunicação foi feita. Nas parábolas de Jesus, a semente sempre nos remete ao discernimento para a escolha da boa semente, a escolha do bom terreno. Então, a semente simboliza o nosso discernimento, a escolha que nós fazemos, as múltiplas escolhas que fazemos aqui na terra. Deixai crescer junto. Refere-se à convivência até a hora da separação, a hora da colheita. Nós todos que convivemos uns com os outros
aqui na Terra, com certeza em algum momento sairemos da vida daquela pessoa por quaisquer processos, às vezes que não estão na nossa vontade, mas acontecem. Então, esse Senhor da terra, ele simboliza o grande dispensador dos recursos aos trabalhadores que o servem. Então, ele provia as sementes, fornecia meios de cultivá-la, ele remunerava os seus servos. Assim também é Deus conosco. É Ele que nos provê todas as necessidades. Atentemos para o fato de que o inimigo vem sempre atraído pela boa sementeira. Eles observam a qualidade de um terreno bem cuidado, eles anotam a produção daquele terreno e eles avançam. E avançam quase sempre quando à noite, ou seja, quando a gente relaxa, quando a gente descansa. E aí acontece o que acontece conosco. Sempre que arrumamos o nosso terreno interior, com os tônicos da harmonia, da paz, do amor, da verdade, sempre que abraçamos uma tarefa que nos faz feliz, abençoa, dignifica o nosso espírito, e sempre que estamos nessa situação de almas tranquilas na tarefa que nos é dada cumprir aqui na Terra, nós descansamos. Enquanto eles dormiam, esse repouso, veio o inimigo, né? O inimigo se apresenta em forma, muitas vezes aqui na Terra, de uma vantagem imperdível. Quando a gente começa um trabalho sério num agrupamento religioso, logo surge a oportunidade de um emprego melhor noutra cidade, um curso extra que nos favoreça o crescimento intelectual e material, um amor. Tudo isso nos acontece quando nós nos sentimos invulneráveis, quando nós nos sentimos muito seguros. Aí é que o inimigo vem e nos afasta dos nossos compromissos com o trabalho do bem. O joio e o trigo. Essa parábola é de uma sabedoria extrema. O joio é tão igual ao trigo que só se pode identificar alguma diferença quando ele deita as suas espigas. Aí se vê a diferença. Só o tempo é capaz de nos fazer sentir a diferença entre o joio e o trigo. O joio, ele cresce até uns 80 centímetros, enquanto o trigo sobe. E ele tem uma espiga, a flor dele deita uma espiga que é muito semelhante à espiga do milho, porém é tóxica demais. Então Jesus pegou duas plantas e que era ele falava para pessoas que cultivavam a terra. Então ele falou de sementes, né? Quando ele falava para pessoas que cultivavam animais, ele falava sobre a ovelha, sobre a ovelha que foge, e o pastor deixa 99 para procurar a que fugiu. Então, Jesus falava na linguagem simples, pura, e é assim que nós devemos usar a palavra nas tribunas, de forma que tanto uma pessoa que não teve o privilégio de ir à escola algum dia,
quanto um doutor bem graduado possam entender e retirar a essência de nossas palavras, de nossas palestras. O Evangelho não tem erro, o Evangelho é perfeito. Já existia naquele tempo a prática de prejudicar a plantação do outro. Era muito comum no Oriente aquela época e que ainda hoje existe, usada por concorrentes para derrubar o trabalho, seja na indústria, seja no comércio. Há sempre essa disputa, que mais não é que uma disputa de dinheiro, de poder, né? E aí, esses que são nomeados inimigos sabotam o trabalho do outro. O inimigo mascarado de trigo. Trigo é a boa semente, faz o pão que alimenta as casas de todas as criaturas. Então, esse inimigo mascarado nos ataca justamente quando acreditamos que estamos bem, né? Mais seguros, mais produtivos, mais felizes com o nosso próprio desenvolvimento. Por isso Jesus recomendou tanto: vigiai e orai, para não cair em tentação. O caráter do joio é muito diferente. Não serve para alimento, é planta tóxica demais e não dá para distinguir um do outro. Só o tempo e a observação faz ressaltar a família verdadeira das plantas e o caráter real das criaturas. Mas para isso é preciso conviver. Aí reside as nossas dificuldades. Tantos lares se desmanchando nessa pandemia, tantas famílias brigando, os psicólogos estão trabalhando triplicadamente para atender a seus clientes nessa pandemia. Há pessoas que nós conhecemos e achamos assim um verdadeiro trigo. Fulana é maravilhosa, trigo de boa qualidade. Mas na convivência nós vamos percebendo o joio venenoso que a criatura traz no espírito. E aí o oposto também é verdade. Há pessoas que nós de início achamos um joio, mas de repente na convivência nós vamos descobrindo que ali mora um trigo que vai alimentar muitos na sua jornada, apenas está num momento infeliz, num momento triste de sua vida. Então os servos que plantaram conheciam uma boa semente que eles haviam deitado na terra. Por isso eles foram questionar o Senhor. Aí a gente vê a lucidez desse Senhor experiente. Logo percebeu, o inimigo fez isso. Dedução rápida, mas coerente com a sua experiência naquele trabalho. E a gente para refletir. Como é difícil para nós saber quando uma intuição, né, nos vem do bem ou nos vem de um joio camuflado de trigo, né? Por isso Kardec nos alertou que era preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma única mentira no âmbito da mediunidade. É melhor rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira. E foi assim que ele construiu o edifício da doutrina espírita. O que nos protegerá, então, dessa confusão entre joio e trigo? São muitas virtudes que a gente tem que amealhar na alma. A paz, o equilíbrio, a nossa delicadeza
na convivência com as criaturas, no dia a dia nosso, com todas as pessoas, porque só uma coisa nos protege: a consciência tranquila. Porque pela consciência tranquila, nós sabemos, vamos errar, todos nós erramos, mas vamos ter uma assistência muito grande dos amigos espirituais, de todas as pessoas a quem nós servimos na Terra. Então, todas as criaturas que batem a porta de nossa casa espírita, elas têm os seus amigos e protetores. E toda vez que a gente faz o bem a uma criatura, os amigos dessa criatura se põem em simpatia por nós e nos ampara na hora da nossa queda. Ele fala assim, a precipitação dos ceareiros, da criatura, dos semeadores. Logo pergunta: quer que arranquemos? E o lúcido plantador da seara disse logo. Ele não aceitou esse pensamento imediatista, esse pensamento que quer resolver o problema de uma vez, rapidamente, esse pensamento impaciente. Eles queriam até negar o caminho da própria libertação, que é no aprendizado, na convivência com os erros de cada um no nosso dia a dia. Emmanuel diz assim, no livro Vinha de Luz: o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória do bem. Então, o joio que cresce, não cresce por relaxamento do lavrador divino. Não é obra de Deus. Toda coisa ruim que há na terra é obra dos homens. Não adianta dizer simplesmente, afobadamente: é assim porque Deus quis, porque não é. Deus só quer o bem, só pensa no bem. Eles queriam se livrar do problema, assim como nós também queremos, e queremos resolver tudo no grito. Ignoramos que no próprio problema está a grande solução de nossas questões espirituais, das questões difíceis do nosso espírito. Nós não podemos nos livrar dos nossos problemas, porque é no tempo de convivência que eles se resolvem. É aí que nós registramos as lições que vão operar a mudança dos nossos pensamentos, dos nossos ideais, do nosso caráter. Então, inimigos, todos nós os temos. Internos, através daqueles pontinhos de luta difíceis da gente derrubar dentro de nós, e também os inimigos externos. Mas são eles os nossos grandes mestres. As nossas múltiplas quedas têm formado o nosso caráter. É de muitas quedas que nós estamos vindo e estamos lentamente abatendo aqueles males que cultivávamos em nosso caráter, especialmente o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Deixai crescer junto, diz o dono da seara para nós. O que ele pediu nessa hora? Ele pediu respeito, ele pediu paciência e ele pediu tolerância. E nós vamos comentar sobre essas virtudes difíceis para todos nós. Ele pede respeito ao crescimento. Está crescendo? Deixai crescer.
acompanhamento do crescimento da planta com interesse. Vamos ter interesse uns pelos outros. Nós entendemos, por respeito, o aprendizado que cada criatura realiza a cada momento, a cada fase de sua vida. Jesus não se livrou de Pedro, porque Pedro negou 3 vezes. E logo ressurrecto volta para curar a dor de Pedro. Fê-lo repetir por 3 vezes: eu te amo, porque a negação era um ato de desamor. E Jesus ressurge após a morte e entra no meio dos discípulos que estavam reunidos, portas fechadas, com medo da perseguição daquela hora. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E por 3 vezes Jesus questionou Pedro, e Pedro limpou assim a sua culpa, o seu verbo, repetindo a palavra amor por Jesus. Pede esse respeito que Jesus teve, respeito por Judas, que até o último momento, quando Judas vai dar o beijo em Jesus, Jesus o abraça, estende os braços: amigo, a que vieste? É a palavra, amigo. A traição não criou um fosso entre eles dois, tanto que há um poema de Joana de Ângeles, não, de Maria Dolores, que figura esse momento, um diálogo com Madalena, esse momento em que Jesus vai buscar Judas. Não, Madalena, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue ir ao céu num salto, ele volta. Despertando do túmulo, encontrei alguém que amava e que muito amei e que amo ainda. E embora visse a luz do céu sempre mais linda, tinha nesse alguém um amado companheiro em crise de aflição e de loucura. Ele desceu para amparar Judas. Então isso se chama respeito pelo crescimento do outro. Também nos pede esse dono da seara paciência, porque a grande definição de tempo para mim é dado por Emmanuel e por Cecília Meirelles. Cecília diz assim: o tempo é o prazo de Deus na criatura. Isso é profundo. E Emmanuel diz: o tempo é o nosso explicador silencioso. Paciência para aguardar o tempo das outras criaturas e para sentir, registrar e conviver com as diferenças que existem entre nós e elas. Muitas vezes, essas pessoas diferentes trazem venenos íntimos em suas almas. São esses que mais precisam da convivência com os bons. É assim que o mundo se transforma. Sem respeito, sem paciência com o aprendizado alheio, não seremos um dia um mundo de regeneração. E em terceiro, a tolerância, que é fruto da indulgência. Aquela indulgência que o Espírito José, Espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, descreve que a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta, irrita as criaturas.
o indulgente não vê os defeitos alheios, diz-nos ele, e se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Há quem se ocupe tanto disso, né? De olhar as faltas das outras pessoas e espalhar aquele lodo. E essa falta que a gente vê, de tanto a gente repetir para os outros as faltas alheias, nós acabamos caindo nessas mesmas faltas, porque elas, repetidas, ficam em nós. E nós caímos nos mesmos erros que criticamos. Por isso, a sabedoria popular diz assim: língua fala, língua paga. Não é isso? É por isso, é porque vai sedimentando em nosso psiquismo aquilo que a gente repete muito. Então, o dono da terra agiu com muita sabedoria para salvar o trigo, há que se tolerar o joio. E Emmanuel explica que a colheita não é igual para todas as sementes. Cada espécie tem sua época própria de florescer, tem a sua estação. E o nosso trigo, onde nós buscamos um pouco de trigo, um alimento para os nossos espíritos nesta hora, no nosso templo de luz. Essa é a matéria-prima, o pão do pão que nos alimenta. Os espíritos cansados, desnorteados, tristes por vezes, encarnados e desencarnados, todos que buscam a nossa casa em suas horas de angústia. Então é pelo bem-estar do homem, filho de Deus, que as portas da nossa casa, raio de luz, e pelo que eu vi antes na apresentação de Silvana, outras casas se associaram, e essas portas todas estão abertas, como nessa hora a minha escola Jesus Cristo também está aberta, agora virtualmente, infelizmente, né? E se abriram um dia para esse socorro e nunca mais fecharam, e estão abertas para joios e trigos. Falando de respeito, espanta-nos que 2000 anos depois que Jesus veio à Terra, nós ainda precisemos de campanha na TV para nos induzir ao respeito aos imigrantes, às suas diferenças culturais, sociais, econômicas, históricas, religiosas também. A gente louva essas campanhas que visam a melhoria da convivência entre os homens, mas é de espantar, não é? Que ainda se precise de campanhas para que a gente aprenda a respeitar as pessoas. O grande educador Paulo Freire, que foi assim o meu orientador no trabalho que realizei aqui na Terra, ele afirma que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Assim, os analfabetos são analfabetos da escrita somente, mas não o são da palavra e do aprendizado da vida. Nós temos que ter muito cuidado, porque a criança repete muito os exemplos. A educação moral é fundamental no lar. Ela segue mais exemplo do que o que ela leu, o que o pai diz, a mãe diz. Diz, mas faz, não é? Respeita. Elas escutam exemplos. E é neste horizonte de compreensão que surge a palavra convivência. Nela está o nosso grande aprendizado, nessa tentativa de igualarmos-nos através de um ideal único. A humanidade, na sua história de convivência, tem repassado exemplos de desrespeito,
de impaciência, de intolerância para as novas gerações, sistematicamente. As próprias novelas são fortes nisso aí. Por isso que hoje nós precisamos de campanha, para dizer que a gente tem que respeitar, que a gente tem que ter paciência, tolerância com as criaturas desse século XXI. Convivência pressupõe uma disposição para partilhar também as nossas diferenças, para essa troca. O mundo seria horrível sem as diferenças. Conviver, acima de tudo, acolher com respeito a outra criatura, como ela pode ser, com paciência, com tolerância, todo tipo de diferença. Nessa hora que nós estamos de portas fechadas, né, nós estamos sentindo uma saudade imensa do reencontro na porta do templo, do abraço de domingo de manhã, nossa seara de luz, onde nós descobrimos as boas sementes de trigo para alimentar nossa lavoura íntima, estão de portas fechadas. E é tão... A gente fica rememorando quando a gente chegou ao templo, não é? Eu cheguei pequenina a esse templo que ainda me mantém a energia, a força, a paz interior. Cheguei nos meus 6 anos de idade, por aí. E claro que a gente ali pensou que muita gente... Eu era aluninha de evangelização, e quando a tia não gostava do que eu fazia ou conversava na aula e tal, ela me chamava atenção. Pequena, achava que ela tinha um joio, não é assim? Depois a gente foi descobrindo, crescendo juntos ali naquele templo, que aquela criatura era um trigo de primeira qualidade. Então, como nós nos surpreendemos com os nossos companheiros quando nós paramos para ouvi-los? A convivência num agrupamento religioso exige de todos nós uma participação maior. Todos devemos nos sentir responsáveis pelo todo. Cada um é responsável pelo todo. Pelo templo, como gostava de chamar Chico Xavier, se referia à casa espírita como templo espírita, que a palavra templo já está no nosso inconsciente coletivo como o lugar onde a boa palavra é dita e onde a boa semente é dispensada a todos. Então, cada qual no seu setor de atividade, no setor com que se afina mais, mas todos trabalhando por um único objetivo. Tão boa é essa comunhão de ideais, de mentes e de corações que nos une no templo nessa hora e que nos faz desconhecer as diferenças e tolerar os temperamentos opostos pela igualdade de ideais. O ideal está sempre acima de nós e das nossas dificuldades aqui. Então, a gente estuda junto, né, no raio de luz, eu na Escola Jesus Cristo. Nós recebemos os benefícios físicos e os benefícios espirituais da nossa casa. Ter uma meta comum ajuda muito para embalarmos juntos os nossos sonhos, não é? Por isso é que nós precisamos fazer a manutenção do templo. Isso exige o trabalho de cada um, a manutenção física e a manutenção espiritual. Os eventos que nós produzimos, seja um espetáculo de teatro ou de música, um lanche fraterno, café colonial aí no sul, né? Uma campanha do quilo, ou mesmo uma tarefa conjunta
espiritual fora dos muros da nossa casa pode funcionar como uma verdadeira celebração de amizade e de união. Um caso muito interessante aconteceu através da mediunidade de meu pai, Peixotinho, quando os espíritos materializaram no meio da sala uma pedra de tamanho descomunal e ali deixaram. E na outra semana, ali foram os 10 homens para retirarem a pedra. E na outra semana perguntaram com que objetivo eles fizeram isso. Aí ele explicou que se eles quisessem, poderiam materializar ali com um médium de alta potencialidade pedras preciosas para construir, na época, o Lar de Maria, que lá está ainda, na cidade de Macaé. Mas que o que iria construir verdadeiramente o agrupamento espírita era o sacrifício, o trabalho de todos em conjunto, porque ali cada um iria aparando a sua própria aresta para conviver. Então, essa lição ficou forte como o tamanho e o peso daquela pedra em todos eles, que é a convivência, o deixar e crescer junto. O que sustenta e torna grandioso um templo espírita é a união em torno de suas tarefas. Chico Xavier dizia que o grupo onde há muita intriga, muita desavença, o que está faltando ali é trabalho. E é realmente. Pelas tarefas, pelos doentes do corpo ou do espírito, pela nossa saúde, pela nossa alegria, é que nós precisamos tanto crescer juntos, exercitando a paciência, a tolerância, o respeito todos os dias. André Luiz diz que a paciência não é vitral, gracioso para as nossas horas de lazer, não. A paciência é amparo destinado justamente aos obstáculos. Só diante de um obstáculo que a gente pode testar a nossa paciência. O paciente não fica reclamando, não fica botando a culpa nos outros sempre. Não, o paciente observa, analisa, espera para ver a hora certa de agir. E agir da melhor maneira possível, sem atravancar o sentimento das outras criaturas. Só no obstáculo é que a gente pode sobreviver, desenvolver raciocínio, inteligência e as virtudes da alma, paciência, tolerância. Tolerância pode ser que uma pessoa que nos exija muita paciência pode ser um trigo para o nosso espírito. E amanhã possa ela também se transformar num trigo para muitas criaturas. Meu Deus, como essas virtudes têm sido difíceis e como a ausência delas em nossa alma tem dificultado o nosso caminhar. Paciência não é conformismo, é o reconhecimento da dificuldade com disposição íntima de afastá-la sem atitudes extremistas. É isso que Emmanuel nos ensina. Ter esperança nas possíveis virtudes de cada um, como Jesus teve esperança em Judas, nas virtudes que Judas já trazia no seu espírito, nas virtudes que Pedro já trazia e conquistaria tantas e tantas outras no trabalho cristão. Emmanuel nos diz, em Encontro Marcado, que a paciência é a esperança operosa.
operosa porque ela realiza silenciosamente, no mais íntimo da criatura, uma batalha sem tréguas contra séculos de ansiedade, de agitação, de pressa, de julgamentos precipitados. Nós somos frutos da paciência de nossos pais, dos nossos professores. Meu Deus, eu fui professora, eu alfabetizei também. Imagina o trabalho de um professor, a paciência com uma criança, não é? Então, se a gente quer o fruto, não devemos despetalar a flor. Por isso devemos cuidar de cada criatura, tendo à frente essas 3 virtudes. Quantas flores nós temos despetalado com a nossa impaciência. Não colheremos esses frutos. Mas devemos servir, sim, sem queixas, sem aversões pelas pessoas, porque seria isso como rechear um pão com cinzas, diz Emmanuel em Educandário de Luz, tratando da nossa convivência no tempo espírita. A tolerância é coisa difícil para os homens deste século, muito difícil. Intolerância religiosa, social, política, e é de tolerância que essa parábola de hoje nos fala. O trigo e o joio convivendo juntos. E no final, o trigo sobrevive para esperar a realidade espiritual nova que nós vamos conhecer. Então, nós podemos tudo, mas o bem e o mal conhecerão destinos diferentes um dia. A vítima nunca terá o destino idêntico ao do assassino. Então, é daí, dessa intolerância, que nascem dogmatismos, fundamentalismos que atrapalham tanto a caminhada do homem aqui na Terra. Na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele se separa de Barnabé e de João Marcos e segue com Silas para a Síria e para a Sicília, confirmando as igrejas já ali edificadas, nós vamos ver que nessa viagem ele encontra Timóteo, que era filho. Timóteo era filho de uma judia com um grego. E ele ouviu muitas referências às qualidades de Timóteo quando ele passava por Listra e por Icônio. E então ele convida Timóteo para o trabalho, para seguir com ele. Levou para as tarefas, mas antes circuncidou Timóteo para evitar as demandas estéreis com os judeus sectários, fundamentalistas naquele tempo. Ele que já havia combatido esse procedimento ritualístico dos fariseus para com os gentios cristianizados, ele condenou os gentios. Para serem cristãos teriam que ter sido circuncidados. E Paulo condenou isso, mas não, em nenhum momento, essa circuncisão de Timóteo lhe pesou na consciência. Não, o trabalho é maior do que isso, do que uma circuncisão. Então, para não criar problemas que dificultem o trabalho, ele circuncidou Timóteo. E Paulo era um homem firme, de decisão, de coragem, que sabia sair dessas situações de cabeça erguida, mas tolerou em nome do trabalho maior, que era a divulgação do cristianismo. Então, saber ceder, saber o que ceder, saber para que ceder e quando ceder, aí é que reside a sabedoria dos que dirigem um templo, daqueles que têm que buscar um bom discernimento para bem operar.
essa vivência histórico-cultural que todos nós carregamos, ela é muito forte em cada um de nós. Esses hábitos, às vezes, nos cegam para o objetivo maior. Também Pedro passou por isso. Pedro foi chamado por para um oficial romano que convidou para ele ir até a sua casa. Os judeus tinham uma religião nacional, por isso eles não eram muito dados ao respeito às diferenças religiosas. Então, eles não podiam nem visitar um vizinho, um amigo que não fosse judeu, que fosse gentio, não frequentavam a casa de ninguém, como a gente pode ver em Atos 10, 9 a 22, esse episódio. Ele volta, né? Pedro recebe esse convite do centurião Cornélio, e aí ele tem uma visão muito grande que pede para ele comer, né? Ele viu um céu aberto e descendo um vaso como se fosse um grande lençol que era achado ali na frente dele, com 4 pontas, e toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves dos céus, e ouviu uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro se espantou com aquilo e, achando que aquilo era um teste de Deus para ver se ele pecava, comia aquelas coisas, ele disse: não, de modo nenhum, jamais comi coisa imunda. Por 3 vezes a visão lhe apareceu e finalmente ele ouviu a voz a dizer: ao que Deus purificou, não consideres como. Um filho de Deus é criado por Deus para evoluir para o amor. Então, nessa 3ª vez, Pedro obedeceu e foi ao encontro do convite que lhe foi feito. Então ele já chega lá dizendo: bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se a um estrangeiro, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então, realmente, esse é o respeito que nós devemos uns aos outros, deixar e crescer juntos. Lembra a cena linda de Paulo a dizer: Deus não faz acepção de pessoas, pois agora não há mais judeu nem grego, nem homem nem mulher, pois todos são um só em Cristo Jesus. Cada companheiro, indicado para cada tarefa, precisa do auxílio de todos os companheiros. Então, nessa hora em que todos nós nos reunimos para celebrar o nome de Jesus e as verdades que ele nos ensinou por parábolas, é uma convocação ao que nós queremos fazer, uma convocação a todos, como está no capítulo 20, que o Espírito da Verdade nos faz: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados pelo turbilhão. Então, em nossa casa espírita, como em nosso lar, convivamos com respeito, com tolerância e com paciência uns com os outros, especialmente nessa hora em que todos estamos isolados e tendo que conviver com tantas diferenças. Deixemos que cresçam todos juntos e assim nosso Senhor Jesus Cristo
abençoará o nosso trabalho. Muita paz, muito obrigada pelo convite do Raio de Luz. Eu fico até emocionada olhando Silvano. Me deu uma saudade, Silvano, de repente, de vocês todos. Nós estamos vivendo a hora da saudade. Vamos então fazer a nossa oração. Djalma já me lembrou que estamos na hora de agradecer a Jesus por essas lições, que elas se fixem em nós, em nossos corações, como Jesus disse aqui, que o coração do homem estava endurecido, mas que nós precisamos entender, como Jesus pede aqui no fim da parábola do semeador, entendam com o coração. Vamos começar a entender, a sentir, a pensar com o coração, como Maria pensou na hora do nascimento de Jesus. Quando Lucas diz, e Maria registrava todas essas coisas em seu coração. Vamos registrar com os nossos corações. Pai Celestial, grande Criador, a alegria, Senhor, inunda os nossos espíritos nesses momentos em que paramos para refletir sobre a vida e a obra de seu Filho Jesus Cristo, o doce Rabi da Galileia, o nosso verdadeiro Rabone, que significa meu mestre, nosso mestre de luz. Nessa hora, Senhor Jesus, nós agradecemos essa oportunidade de abrirmos a nossa consciência, de abrirmos um pouco mais os nossos raciocínios pelo coração, Senhor, sentindo antes a Tua presença e a Sua paciência, a Sua tolerância e o seu respeito para com a humanidade da Terra. Ah, Jesus, quanto aprendizado trouxeste até nós. E não registramos ainda com o coração. Sabemos, decoramos tantas lições generosas que fluíam de seus lábios de luz. Entretanto, Senhor, o coração ficou glacialmente fechado. Ajuda-nos, Senhor, a fazer circular essa energia que jorra incessantemente do alto sobre todos aqueles que, tímidos ainda, entram num templo para te buscar. Tem piedade, Senhor, de todos nós, que nada sabemos ainda da vida de nós mesmos, que não nos conhecemos. Estamos tendo que conviver conosco nessa hora, sem nos conhecermos verdadeiramente. E nos espantamos com pensamentos que pensamos, com palavras que deixamos escapar de nossos lábios. Venha até nós, Jesus querido. Abençoa nessa hora o raio de luz. Abençoa a Silvana na direção desta casa, onde tantos encontram o acolhimento, o abrigo sereno, o pouso derradeiro, o derradeiro amparo, o derradeiro e real abrigo nesta terra. Sê conosco, Mestre, e ensina-nos ainda a viver contigo. Que assim seja.